Nessa leva de filmes de terror contemporâneos que priorizam a construção de uma atmosfera tensa, de uma atmosfera sombria, ao invés de ficar dando susto o tempo todo, existe uma parcela de filmes que, ao invés de criar uma tensão constante, tem tensão, claro, tem uma atmosfera de medo do que vai acontecer que a gente não sabe, mas prioritariamente esses filmes investem numa atmosfera melancólica mesmo, de tristeza, algumas vezes por saber o que tá acontecendo na história, os dramas dos personagens e em alguns momentos até sem saber por que especificamente a gente tá se sentindo triste, melancólico, mas esses filmes acabam juntando essas duas coisas, né? A tensão, o medo e a melancolia pra criar a atmosfera que vai preparar o caminho, se o filme for bom, pra uma conclusão, pra um clímax que vai recompensar o seu envolvimento com essa atmosfera durante a projeção inteira. E é nesse grupo que se encaixa o filme chamado O Chalé, que é o The Lodge, no original em inglês, que tá entrando no catálogo da Amazon Prime Video Brasil, e que é um filme muito eficiente ao desenvolver os seus temas de uma maneira bastante atmosférica. A premissa se baseia numa daquelas ideias erradas de filme de terror, que você olha e fala, mas por que raios, por que diabos esses personagens tomaram essa decisão? Porque após o suicídio da mãe do adolescente Alden, que é vivido pelo ator Jadine Maitel, e também da irmãzinha dele, a Mia, vivida pela Lia McHugh, eles decidem, né, na verdade é uma decisão do pai deles, enviá-los para uma casa abandonada, daquelas que americanos adoram, no meio da floresta, no meio do nada, e ainda por cima, no auge do inverno, na temporada de Natal, para eles ficarem um tempo com a nova madrasta deles, que é a Grace, vivida pela Riley Keough, e que é óbvio que depois de uma tragédia, depois de um trauma tão grande que eles têm com a perda da mãe, eles não têm grande simpatia por aquela mulher que eles tratam como se fosse uma usurpadora, né? Pra eles a culpam por ser a pessoa que é responsável pela perda da mãe deles, e é óbvio que essa estadia que os três vão ter lá, porque o pai deles se ausenta por motivos profissionais, ele promete que vai voltar no dia 25 de dezembro pra comemorar o Natal com eles, mas a convivência deles não vai ser nada amigável, e esse é um daqueles filmes que vão nos deixar o tempo todo com perguntas sobre quem, na verdade, está fazendo essas coisas que estão acontecendo, o que realmente está acontecendo nessa casa, porque rapidamente os três personagens vão ser vítimas de algumas manifestações que podem ser sobrenaturais ou podem ser também causadas pelo adversário, né? Então as crianças podem estar causando para madrasta ou a madrasta pode estar causando para as crianças. Então tem portas que abrem sozinhas aparentemente, tem barulhos, tem sons, tem a madrasta se levanta à noite sonâmbula, fica andando pela casa e fazendo coisas esquisitas a noite inteira, e a gente fica sempre nessa questão de o que está acontecendo. Tem um momento em que os três estão assistindo televisão, tá passando O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, e é uma referência nem um pouco sutil que o diretor Severin Fiala e a diretora Verônica Franz estão fazendo, porque aquele filme que também se passava na neve, num momento de bastante isolamento daqueles personagens, e que tinha algo acontecendo, e eles sempre tinham essa desconfiança de que a pessoa com quem eles estão conversando pode ser responsável pelo que tá acontecendo. A situação dos três é a mesma, sempre um tá desconfiando do outro e nós estamos desconfiando dos três porque a gente não sabe quem é responsável pelo que tá acontecendo. Aliás, esse é um ponto fraco do filme, as referências que ele faz acabam sendo óbvias demais, ou então, quando não é referência, o filme acaba copiando alguns elementos de outros filmes semelhantes recentes, contemporâneos, sem dar o devido crédito, de maneira mais óbvia, como ele faz com O Enigma de Outro Mundo, mas também de uma maneira que soa reciclada. Por exemplo, o uso que o filme faz da casa de bonecas como uma analogia do que tá acontecendo com os personagens e também como uma maneira de gerar aquela metáfora do isolamento e também da claustrofobia gerada por aquelas situações, e é óbvio que isso o filme tá bebendo diretamente de Hereditário. Porém, a criação da atmosfera, a criação do tom do filme é muito eficiente, não só porque o filme faz algumas coisas que são escolhas óbvias, como ambientar a narrativa na neve e criar uma fotografia que é uma fotografia cinzenta, bastante entristecida, como também com algumas decisões muito inteligentes dos diretores e também do diretor de fotografia, que tem assim uma visão, um olhar para composição que é esteticamente bastante bela e que também ajuda a gerar esses sentimentos, essas sensações. Por exemplo, tem alguns enquadramentos, como o enquadramento no cerimonial ali na missa, quando a mãe dos dois personagens principais morre, e aí tem aquele enquadramento
centralizado. Eles adoram um enquadramento centralizado, simétricos, que se movem muito pouco, a câmera tá se aproximando bem devagar ou se afastando bem devagar do que a gente tá vendo, e ali na igreja tem o caixão bem no centro do quadro, aqueles vitrais coloridos do lado e o teto imenso espremendo aquelas pessoas, que é uma constante também. Esse quadro não é só bonito, mas ele faz parte de uma lógica narrativa dos diretores de sempre prestem atenção, mostrar o teto sempre muito grande, os personagens normalmente quase espremidos na parte de baixo do enquadramento. É um pouco repetitivo, mas é eficiente porque causa uma sensação realmente de eles estarem espremidos e, consequentemente, a gente também, como se o teto estivesse caindo sobre eles e eles tivessem um peso muito grande nas costas, que é o peso normalmente da culpa, porque um dos temas que o filme tá desenvolvendo é o tema da culpa, não só culpa por coisas pequenas que acontecem. Então morre o cachorrinho, a menina já fica muito desesperada, sofre muito, porque a primeira coisa que ela pensa é: caramba, mas eu deixei a porta aberta. E claro que isso não é spoiler, isso é um detalhe muito banal do filme, mas que ajuda a desenvolver a personagem, porque a primeira coisa que ela faz é se culpar por algo que obviamente não está sob o controle dela. Quanto também para coisas maiores que vão ser desenvolvidas, e eu vou falar daqui a pouquinho na parte do vídeo com spoilers. Tem vários momentos que eu poderia escolher, né? Tem também momentos em que as crianças estão espiando o pai com a madrasta e eles os veem através de uma janela, que é uma janela fosca, e que, como os pais, ou o pai e a madrasta, estão à contraluz, eles os enxergam como espectros, como figuras fantasmagóricas, que é óbvio que é a maneira com que eles enxergam a madrasta, né? Uma figura ameaçadora que vem de fora e que está assombrando o estilo de vida que eles tinham antes. E eu, ao contrário de muitos críticos que eu ouvi e de muitos espectadores também, esse é um filme de 2019, tá chegando só agora na Amazon Prime, que não gostaram muito das revelações do final, eu acho que o filme gera toda essa tensão, gera essa atmosfera, mas ele recompensa assim você no final, porque eu gosto muito da revelação. E agora, se você não assistiu ao filme e não quer saber nenhum spoiler, você pode largar esse vídeo, voltar aqui depois, que eu vou falar rapidamente sobre o fim do filme. Quando a gente sabe o que tá acontecendo de verdade, porque primeiro tem a reviravolta da gente começar a achar que tudo aquilo é o purgatório, mas na verdade a gente descobre depois, como vocês perceberam, que as brincadeiras meio maldosas, bem maldosas, das duas crianças com a nova madrasta levaram ela a ficar sem os comprimidos, e aquilo que a gente já desconfiava no começo, que ela é uma pessoa que tem algum tipo de doença mental, que pode estar ali no espectro talvez da esquizofrenia, mas que lembra muito o toque religioso. A gente sabe pelas descobertas que as crianças fazem no começo do filme que ela tem um histórico de participar de uma seita fundamentalista cristã extremista que cometeu suicídio coletivo e ela foi uma sobrevivente. Então ela tem uma doença mental ou uma construção psicológica dentro dessa manipulação mental, dessa lavagem cerebral que ela sofreu dentro daquele contexto de extremismo religioso, que ela ficando sem os remédios, é óbvio que isso traz um gatilho muito grande e ela volta a apresentar aqueles sintomas que ela tinha antes e que parecia que estavam sob controle. E no final das contas, eu gosto muito do final do filme, porque a gente entende que esse é um filme que, como eu falei, ele é um filme tenso, ele é um filme de terror, mas ele tem um subtexto, ele tá desenvolvendo temas que são adultos e que provavelmente muitas pessoas vão acabar passando despercebidos. Ele é um filme, em primeiro lugar, obviamente, sobre adultos tentando lidar com situações que são muito difíceis e muito mais desafiadoras do que eles imaginaram no começo, através das suas doenças mentais, porque não só a mãe das crianças no começo do filme não consegue lidar com a notícia do novo relacionamento, do novo casamento do ex-marido, e ela comete suicídio, porque talvez tivesse outras questões muito profundas ali, de depressão ou de outro tipo de condição mental não tratada, não diagnosticada, e agora toda essa revelação e tudo o que as crianças fazem com a madrasta, e também, principalmente, as consequências que isso geram na psicologia dela, na mente dela, nos mostram também, e é muito triste perceber isso, as consequências de uma pessoa que tem essas características, que tem essa condição mental, ficarem sem medicação. E o filme acaba sendo, por mais que as crianças sejam muito cruéis, e isso é uma constante na carreira dos dois diretores, porque eles entraram pro panorama mundial do cinema de terror, fazendo o filme Boa Noite Mamãe, alguns anos atrás, que também é sobre psicopatia ou maldade infantil e a inconsequência da maldade infantil, mas o filme também acaba sendo sobre como as crianças sempre acabam sendo vítimas também das doenças mentais não diagnosticadas ou que os pais ou os adultos ao redor delas não conseguem tratar. Então é um filme que eu super recomendo. Eu quero muito que vocês venham aqui
aqui dizer nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram. Se quiserem, participem do meu grupo exclusivo no Telegram e me sigam no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!